Bem, aqui a gente coloca o último exercício, lembra que a gente mostrou concentração comum, a gente vai mostrar 5 exercícios, tá? Para que a gente tenha certeza que você entendeu a exigência de cada banca. O que eles esperam de você? Isso é fundamental. Para quando você chegar na prova, você analisa a questão de uma outra maneira, com uma outra visão, com uma outra leitura, né? Porque o que interessa é o que ele quer de você a partir do texto. Tá? Começa a olhar dessa maneira e não lendo o texto e resolvendo uma coisa mecânica. Você tem que se colocar no lugar do cara que bolou a questão. O que ele quer? Para que ele bolou aquilo? Né? O que ele quer de mim? Isso é o que importa. Que fique claro isso. Então, quando a gente mostra, depois de cada concentração, uma série de exercícios, é para ter a certeza que vocês entenderam tudo isso. E para satisfazer também a mim em relação ao que você aprendeu e como você aprendeu e se você está pronto ou não. O enunciado diz, nossa dieta é bastante equilibrada em termos de proteínas, carboidratos e gorduras, mas deixa a desejar em micronutrientes e vitaminas. O brasileiro consome, em média, 400 miligramas de cálcio por dia, quando a recomendação internacional é de 1.200 miligramas. Isso aqui é miligramas, tá? É um problema cultural mais do que socioeconômico, já que os mais abastados, os mais ricos, das classes A e B, ingerem cerca da metade do cálcio que deveriam. Então ele coloca isso aqui para mostrar que os mais pobres ingerem pouco cálcio. Mas os mais ricos, que têm mais condições, também ingerem, né, não ingerem a quantidade necessária diária. Então é uma coisa cultural, não é socioeconômica. E aí continua o enunciado. Ao tomar um copo de leite, que corresponde a 200 ml, uma pessoa ingere 240 miligramas de cálcio. Então ele está mostrando que em cada copo, 200 ml, você ingere 240 miligramas de cálcio. Para ingerir a quantidade diária recomendada desse elemento, somente pelo leite, essa pessoa deve consumir em litros, e aí vem as alternativas. Analisando, o que eu tenho? Primeiro, a recomendação internacional, 1.200 miligramas. Lembrando que esse 400 aqui só foi colocado para ser comparado, com isso, com a metade. Opa, deu tilt aqui, peraí. Opa, agora sim. Com essa metade, enquanto o pobre ingere 400 miligramas por dia, o rico ingere 600, que é a metade da recomendada. Então isso aqui vai ser descartado pela gente. Isso aqui não interessa para mim. Pela leitura que a gente fez, o interessante, os dados que eu vou usar, primeiro, a massa recomendada, 1.200 miligramas, o volume correspondente a um copo, que é a solução, 200 ml. Lembra que o leite ele contém proteína, carboidrato, gordura, micronutrientes, vitaminas e o cálcio. Então o leite é uma solução, tá? Quer dizer, eu vou botar solução, só que ela não é uma solução, porque se você olhar pelo microscópio, você vai ver que é uma mistura heterogênea, né? Então eu não vou dizer que o leite é uma solução, mas aqui esse volume está representando o volume da solução, só para ficar claro para a gente, tá? Já que a gente falou lá em concentração que solução é uma mistura homogênea, o leite não o é, até porque ele apresenta gordura e água. Então a gordura não se mistura à água, então só para deixar claro. Mas o volume aqui refere-se ao volume da solução, já que o leite está pegando tudo isso. Muito bem, então eu tenho o volume do leite, de um copo, e a massa correspondente a esse volume. Então me interessa a massa total, que eu tenho que chegar a ela, o volume de cada copo, e a massa que eu posso ingerir, ingerindo, a massa que uma pessoa pode ingerir tomando um copo de leite, 200 ml. Então, antes de chamar nossa arte, antes de fazer, né,
todo aquele cálculo pela fórmula de concentração comum, que refere a massa e volume, é interessante, claro, eu tô aqui tranquilo, tá? Com meu copo d'água, meu copo de café, são 3h47 da manhã, olha a minha tranquilidade. Eu estou no meu, como é que se diz, como é que o músico fala? No meu estúdio, tá? O meu mini estúdio, gravando essa aula para você. Agora imagina você com um enunciado, esse cara tá pitando toda hora, um enunciado desse tamanho, numa prova de matemática que você acabou de fazer com 45 questões, vamos supor que isso aqui tenha caído no Enem. E aí vem uma questão dessa em química e ainda tem biologia e física. Claro que você não vai estar com a tranquilidade que eu estou aqui. Porém, dá para você visualizar esse enunciado de uma maneira e fazer uma leitura sem usar nada. Só olhando que um copo de leite tem 200 ml e nesse volume você tem essa massa de cálcio. E você quer chegar nessa. Qual o volume de leite que você tem de ingerir, de beber? É só ver que 240 é 1/5 de 1.200. Então, 200 ml corresponde a 1/5 de leite que eu tenho que beber diariamente para consumir 1.200 miligramas. Se eu multiplicar isso por 5, eu vou consumir 1.200 miligramas de cálcio. Isso aqui vezes 5 dá quanto? 1.000 ml. E 1.000 ml corresponde a quanto em litro? 1 litro. Se você pegar 240 e multiplicar por 5, dá 1.200. Claro, como eu falei, eu estou aqui no meu estúdio de madrugada, sozinho, com maior liberdade, tranquilo. Eu estou zen. É mole eu calcular dessa maneira. Você não. Você tem que calcular da maneira que você... Claro que se você tiver essa leitura, pô, gente boa, fantástico. Eu não vou propor isso a você, eu não vou exigir isso de você. Mas vou exigir que você faça todo o raciocínio baseado na concentração comum, já que eu tenho massa e volume. E é o que eu vou chamar a nossa arte para começar a mostrar para você que dá para fazer de uma maneira mais calculada, né? Mais matemática, mais teórica, vamos botar assim. Só um minuto que eu vou chamar a nossa arte, espera aí. Então, tudo que a gente avaliou aqui está aqui, ó. Primeiro, relação de um copo de leite. Em um copo, 200 ml, está aqui o volume da solução, lembra que eu botei solução, não é uma mistura heterogênea o leite, porque tem gordura e tem água e não se misturam, portanto tem mais de uma fase. A olho nu você não vê, mas se botar no microscópio você vai ver. Mas eu coloquei de qualquer maneira que o volume de leite de um copo é 200 ml, dividindo por 1.000, passando para litro, 0,2 litros. Nesse volume, você tem uma massa de 200 miligramas. Estou usando a fórmula de concentração, portanto, gramas dividido por 1.000 miligramas, 0,24 gramas. 3 casas, ó. Então, eu calculo a concentração de cálcio em um copo de leite, em 200 ml, em 0,2 litros. Concentração, massa do soluto, 0,24 gramas, que é o cálcio que eu quero, no copo de leite. Volume da solução em litros, que é o copo, 200 ml, 0,2 litros. Então, a concentração que eu tenho é 1,2 gramas por litro. Como eu tenho agora essa concentração, eu posso calcular o volume de leite diário recomendado. Então, eu sei que a massa recomendada é 1.200 miligramas, que corresponde em gramas, lembra, ó, divide por 1.000. 1, 2, 3 casas, a vírgula aqui, ó, entre 1 e 2, 1,2 gramas. Então, a minha concentração que eu já tenho, calculado pelo copo, concentração de cálcio, 1,2 gramas por litro. A nova massa recomendada não é mais 0,24, 240, e sim 1,2 litros, 1,2 gramas.
Então é evidente que eu não vou falar agora de 200 ml. É o novo volume que o enunciado me exige. Nessa concentração com essa massa, qual é o volume de leite que eu tenho que ingerir? Pô, isso aqui é brincadeira, né? Isso vem para cá, 1,2 vai para lá, volume vai ser 1,2 sobre 1,2, que vai dar 1 litro. Então, gente boa, fica claro aquela nossa leitura aqui, tá? A direta, sem mexer em praticamente fórmula nenhuma, que bate tranquilamente com todo o nosso desenvolvimento, nosso raciocínio matemático, apoiado na fórmula de concentração comum. Então, basta que eu calcule a massa, a concentração comum, e coloque agora a massa recomendada. Está aqui, ó. E aí você tem um volume para essa nova massa, que é a massa de leite de cálcio recomendada. É a mesma leitura que nós fizemos aqui, só que aqui a gente usou as fórmulas de concentração comum. Primeiro para um copo e depois, tá, para 240 miligramas e depois para 1.200 miligramas, lembrando que eu passei para a unidade padrão de concentração comum, gramas e litro, gramas. E o volume aqui, como eu falo, saiu da fórmula, já sai como? Em litros. Então, nota que o nível, o grau de dificuldade é muito maior, porque o enunciado tem muitas nuances, né? O perigo mora no detalhe. Olha aqui, isso aqui eu dispensei. De repente você vai ficar nervoso se vai dispensar ou não. Isso foi uma comparação que ele fez. E aí você vai ver o que é principal, o que eu posso pegar, o que eu posso usar. Então, devido a isso, o nível de exigência, eu vou dizer que é um nível alto, a não ser que você tenha essa leitura que nós fizemos antes. Tranquilo, gente boa? Com isso a gente encerra agora, veja bem, por parte os nossos exercícios de concentração comum. A gente vai voltar no final do volume com vários exercícios de vestibulares e aí pegando tudo sobre soluções, tá? Com físico-química, tudo, e mais um capítulo com várias questões da prova do Enem. Então, quer dizer, a gente vai à luta, gente boa. E aí é todo o capítulo, né? Todo o volume 1. Tudo que a gente vai ver no volume 2, desculpe, no volume de Físico-Química. Legal? Então, a próxima concentração a gente vai mostrar, vai discutir com vocês. Deixa eu só apagar aqui que sujou. Vai discutir com vocês, tá? E depois vem exercícios para ficar fixado, para avaliar cada banca, o que eles exigem, o que interessa para mim, o que eu tenho que saber. Valeu! Grande abraço e até a próxima. Valeu, daqui a pouco a gente volta.